divino Filho, ó Virgem Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Para quem não me conhece, meu nome é Ítalo Maria. Para quem já me conhece, meu nome continua sendo Ítalo Maria. Eu tenho 19 anos de idade, faço parte de um grupo de oração que se chama Jesus Vive, que acontece toda segunda-feira às 7h30 da noite, na Igreja de Santa de Virgens. Claro que agora não está tendo por causa desse tempo de pandemia, então o grupo está paralisado. Mas quando voltar a normalizar aí, que vocês possam comparecer lá para rezar conosco. Sou um missionário católico, pregador da Palavra de Deus, e manifesto novamente a minha alegria de estar aqui hoje com vocês, falando da bem-aventurada Virgem Maria neste mês de maio. Papa Paulo VI dizia que no mês de maio, as graças com que Deus nos concede são mais fecundas, porque Deus nos concede por intermédio da Virgem Maria. Então, que nós possamos verdadeiramente, como nós falamos no início desta live, sermos perseverantes e atentos em ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, para que se cumpra aquilo que São Luís Maria Grignon de Montfort dizia, para que Nossa Senhora seja mais amada, honrada e servida, e nós possamos ser bons católicos. E o Padre Júlio Maria dizia que nós só seremos bons católicos a partir do momento em que nós formos bons marianos. Verdade, verdade. Amém, irmão. Quero me apresentar também para os seguidores do Ítalo. Meu nome é Túlio Eduardo, tenho 24 anos. Estou iniciando também no Ministério de Pregação. É uma honra para mim e uma graça poder estar fazendo esta live hoje sobre um assunto tão importante e falando daquela que é a rainha do meu coração. É uma grande alegria estar com os seguidores do Ítalo e também na presença do Ítalo. E saiba que o que tem preparado para vocês são verdadeiramente graças abundantes. E o nosso intuito aqui, como consagrados, é fazer aquilo que Nossa Senhora já pediu em Fátima, que é: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Que nós, apesar das nossas misérias, pecados e limitações, podemos ser usados por Maria. Amém. Então, pessoal, o tema da live de hoje é a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. A passagem bíblica que quero dar nessa pregação hoje é aquela muito conhecida por nós, onde Jesus Cristo, juntamente da sua mãe e seus discípulos, estão nas bodas de Caná. É o seguinte: 3 dias após, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que eles vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, no Evangelho, dá para a gente ter uma noção do quê? É bem claro e bem explícito que ainda não era a hora de Jesus se revelar com todos os seus prodígios, com todos os seus milagres. Isso fica evidente se a gente for fazer uma leitura atenta. Mas, só que, o que aconteceu?
Maria, a mãe de Jesus, como está citada nas Sagradas Escrituras, disse a Jesus: eles já não têm mais vinho. Ora, podemos entender que aqui já se inicia a intercessão de Nossa Senhora. Mas uma coisa que nos deixa intrigados, sempre isso, é dizer que os nossos irmãos protestantes dizem que Jesus destratou de Maria, nessa passagem, por ter se chamado ela de mulher. Nós não entraremos muito neste assunto da mulher, porque isso se dará na quarta pregação. Maria Santíssima é denominada pela Igreja como a onipotência suplicante. E estudando um pouco, o Papa Francisco dizia no Evangelho Gaudium: Deus nunca se cansa de perdoar. Somos nós que cansamos de pedir sua misericórdia. E podemos entender do mesmo modo que Maria nunca se cansa de interceder por nós. Somos nós que nos cansamos de pedir a sua intercessão. Ora, que mãe é essa que, vendo um filho com necessidades, já dizia São Bernardo de Claraval, né, que nunca se ouviu dizer, e também São Luís Maria Grignion de Montfort, que nunca se ouviu dizer que aquele que tenha recorrido a Nossa Senhora com devoção tenha sido por ela desamparado. E eu falo isso tirado pela vida dos santos, as histórias dos santos, e também pela minha vida, que eu já tive oportunidade de ver o quanto Maria ama os seus filhos, que somos nós que nos afastamos dela, somos nós que não recorremos a ela, somos nós que não pedimos a sua intercessão. Por quê, Ítalo? É engraçado, sabe? Quando a gente tem alguma necessidade, a gente precisa de algum medicamento, a gente tem alguma dúvida, a primeira pessoa que a gente pergunta é a nossa mãe. A primeira pessoa que a gente procura para tirar as nossas dúvidas, para sanar as nossas dúvidas, é a nossa mãe. Mas por que, se com a nossa mãe terrena a gente faz assim, a gente não faz com Maria, que é a mãe de toda a humanidade? Mas a gente tem que entender que há também, nisso, um projeto diabólico, que é o arrefecimento da devoção à Santíssima Virgem Maria. E já dizia Nossa Senhora em Fátima, em todas as suas aparições, né, que o demônio, o mais interessante que eu vejo foi quando São Domingos de Gusmão, para quem não sabe, São Domingos de Gusmão recebeu de Nossa Senhora, né, todos os mistérios do Rosário, e por aí vai. São Domingos de Gusmão, uma vez, estava fazendo um exorcismo, estava ensinando, pregando, e chegou um herege albigense, que ele estava possuído por 15 mil demônios. Ele estava possuído por 15 mil demônios, era uma legião de demônios, porque ele tinha atacado os 15 mistérios do Rosário. O demônio sempre vai fazer isso, você pode ter certeza. Você está vendo que está tendo um arrefecimento na sua devoção com Maria Santíssima. Você está vendo que está tendo um arrefecimento. Você não está conseguindo mais rezar o Rosário. Você não está conseguindo mais fazer as suas práticas devocionais. Você não está conseguindo fazer isso e aquilo que tem relação com Maria Santíssima. Faz um exame de consciência, peça o Espírito Santo discernimento e olhe como está sendo a sua vida. Porque o demônio pode estar te rondando. E o que São Domingos de Gusmão fez? Realizou um exorcismo. Colocou o rosário no pescoço do herege que estava possesso e começou a pedir a Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora pudesse livrá-lo, que Nossa Senhora pudesse tirar todos os demônios, mas antes disso, ele usou do demônio para ainda mais aumentar o louvor para Maria Santíssima. Ele começava a suplicar, pedindo a Nossa Senhora, que pelos mistérios do Rosário, por todas as suas glórias, por isso e aquilo, que ordenasse ao demônio quem era aquela que era mais amada e louvada de todos os santos. O demônio foi obrigado a exclamar. Ele começou a render glórias e louvores a Nossa Senhora, falando que ela, ó soberana do céu, tu que descestes do céu somente para nos atormentar, para fazer sair de nossa boca esta confirmação. E o demônio começou, e começou. Como se sucedeu isso? Tudo por causa de agressões ao rosário e
São Domingos sabendo o que podia ser feito e como se daria para ele poder vencer o demônio, que é lógico, recorrendo a Nossa Senhora. Santo Afonso de Maria de Ligório já dizia: és, depois de Deus, o amor da minha vida. E isso é verdade. Nossa Senhora, depois de Deus, é o amor da nossa vida. E com isso, São Domingos de Gusmão ia rezando lentamente cada Ave Maria do Rosário. Em cada Ave Maria do Rosário saía, se não me engano, 15 ou 150 demônios. E por aí se deu que depois o homem, o herege, ficou liberto, Maria abençoou e partiu. Sabe o que é interessante? É que a palavra de Deus sempre fala de Nossa Senhora. Só que, como diz no início do tratado, que o Espírito Santo não quis que fosse dito expressamente sobre Nossa Senhora, porque lá no livro do Eclesiástico já dizia: aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Gente, ontem, eu preciso contar isso para vocês. Ontem eu estava fazendo meu exercício de consagração e quando eu rezava a ladainha do Espírito Santo e rezava as orações marianas, eu chorava, sabe? Eu chorava e eu não conseguia explicar o motivo do choro. Mas era uma sensação tão boa, era tanta alegria de saber, de poder pensar que apesar da minha miséria, que apesar dos meus pecados, eu tenho uma mãe que me ama tanto, eu tenho uma mãe que me ajuda tanto, eu tenho uma mãe que que intercede, que me leva para perto de Jesus de tantas e tantas formas, e mesmo eu me expressando e me doando a ela ainda é pouco, sabe? Eu fico impressionado como que as pessoas não conseguem se entregar e se doar a Maria. Agora você pode falar um pouquinho também, porque se você deixar, eu não paro. Então, gente, como a gente ouviu aí muito bem o Túlio falando sobre a intercessão de Nossa Senhora, vamos aprofundar um pouco nisso aí para nós vermos o poder da intercessão de nossa mãezinha. Se nós pegarmos no Evangelho de São João, no capítulo 19, no versículo 25 a 27, vai dizer que Jesus ele já estava crucificado. Jesus já estava crucificado quase ao ponto de entregar o seu espírito ao Pai. Ou seja, já estava quase a ponto de morrer. Mas a palavra vai destacar que aos pés da cruz estava Maria Madalena, e aos pés da cruz estava Nossa Senhora, e ao lado dela o discípulo amado São João. Se nós pegarmos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23 e no versículo 42 a 43, a palavra vai dizer que ao lado de Jesus estavam crucificados com ele 2 ladrões, 2 malfeitores. Como nós sabemos, o bom ladrão que a Bíblia destaca chamava Dimas. E é interessante que Nossa Senhora, aos pés da cruz, no momento em que o bom ladrão começou a abrir o seu coração para que a graça de Deus pudesse alcançá-lo, São Pedro Damião vai dizer que Nossa Senhora, ao perceber isso, ela começou a interceder para que com suas preces e com suas orações, o bom ladrão pudesse se converter e receber a graça da salvação. E no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23 e no versículo 46, graças à intercessão de Nossa Senhora, aquele bom ladrão se converteu e foi salvo porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós percebemos, Nossa Senhora aos pés da cruz, ela alcançou a conversão do bom ladrão. O bom ladrão, nós comemoramos a festa dele no dia 25 de março, do qual nós invocamos como São Dimas. São Dimas recebeu a graça da conversão graças à poderosa intercessão de Nossa Senhora. Aí São Luís Maria Grinon, acerca da poderosa intercessão de Nossa Senhora, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a humilde oração de Nossa Senhora é mais forte do que as orações de todos os anjos e santos do céu e da terra. Nós vimos o Túlio falando sobre o exorcismo de São Domingos de Gusmão. Naquele momento em que aquele homem tinha sido possesso por 15 mil demônios e que São Domingos tinha enrolado nele o rosário e começou a pedir Nossa Senhora intercessão para
para que aquele possesso pudesse ser liberto, e que São Domingos ameaçou ele a confessar quem os demônios mais temiam no céu. No momento em que Nossa Senhora aparece e dá uma bofetada naquele demônio e fala para ele: fala para o meu servo Domingo quem mais vocês temem no céu. O demônio disse o seguinte: vós sabeis, ó soberana rainha, quem mais nós tememos no céu, que é vós. Um só suspiro desta senhora é mais forte do que todas as orações, votos e preces dos santos e dos anjos. E o demônio continua confessando naquele exorcismo que se não fosse a intercessão de Nossa Senhora, ele já teria destruído a igreja e a hierarquia da igreja, que são os padres, os bispos e o Papa. Se hoje nós temos a igreja de pé, nós devemos a intercessão de Nossa Senhora, que intercede para que a igreja permaneça de pé e assim vá até o final do mundo. Mas sabe o que nós temos que perceber agora, irmãos? Nós já temos que perceber e já podemos perceber claramente o poder da intercessão de Nossa Senhora aqui. E também nós temos que perceber a necessidade que nós temos de pedir a intercessão de Nossa Senhora nas nossas vidas. Mas sabe o que me deixa triste, irmãos? É que muitos católicos, hoje, dentro da igreja, católico mal formado, com uma consciência, com uma mente, infelizmente, entupida de heresia, fica citando 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Aí, usando essa passagem, o que eles dizem? Jesus é o nosso intercessor. Nós não precisamos de Maria para interceder por nós. Deixa de ser orgulhoso e soberbo, porque São Boaventura ele dizia o seguinte... Jesus, acerca dessa passagem, é o caminho que nos leva ao Pai. Maria é o caminho que nos leva a Jesus. Porque nós, com a nossa própria miséria, nós somos indignos de nos aproximar do Mestre. E nós precisamos da Santíssima Virgem Maria para interceder por nós, para que nós possamos nos aproximar dele. E muitos católicos ficam ainda dizendo: para que ir a Nossa Senhora se eu tenho Deus? Santo Agostinho dizia o seguinte: assim como Jesus veio a nós por meio de Nossa Senhora, nós devemos ir a Ele por meio de Nossa Senhora. Aí tem uma história que me encanta muito, que é a história de São Luís Maria Grignon de Montfort. Um dia ele estava na igreja, e quando ele estava na igreja, ele se ajoelhou diante de Nossa Senhora e não foi para o sacrário. Naquele momento, o zelador da igreja chegou perto dele, bateu nas costas dele e falou assim: deixa eu só te incomodar. Jesus está ali no sacrário, Jesus não está aqui em Nossa Senhora. Aí São Luís Maria Grignon de Montfort, inspirado pelo Espírito Santo, deu aquela resposta que só santo sabe dar. Ele olhou para aquele homem e disse assim: meu caro, eu estou aqui diante de Nossa Senhora e não estou diante de Jesus no sacrário, porque entenda, antes de Jesus estar naquele sacrário, ele passou por esse sacrário primeiro, que é a Santíssima Virgem Maria. E eu estou aqui pedindo a intercessão da minha mãe para que eu possa melhor adorar o meu Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. Agora um testemunho para vocês. Para quem me conhece sabe que eu prego muito sobre Nossa Senhora. E esse ano mesmo eu fui convidado para pregar numa determinada comunidade. E no momento em que eu estava pregando naquela comunidade sobre Nossa Senhora, e que nós começamos o momento de oração voltado para a cura e libertação, nós começamos a rezar. De repente, o Espírito Santo suscitou no meu coração a revelação de uma cura, e eu profetizei: no nosso meio tem uma jovem que está sendo curada de uma insônia. Nossa Senhora intercedeu hoje por você junto a Jesus e você está sendo curado desta insônia. Passou alguns meses que acabou aquela pregação, aquele momento de oração, eu voltei naquela comunidade. E de repente, quando acabou todo o momento, uma jovem chegou perto de mim e falou assim: irmão, será que eu posso conversar com você? Eu falei: pode. Ela falou assim comigo: na verdade eu não quero nem conversar, eu quero te dar um testemunho. Você lembra que você estava pregando sobre Nossa Senhora e que você profetizou que tinha uma pessoa sendo curada de insônia? Eu quero dizer que essa pessoa era eu. Eu já estava com uma insônia terrível, já tinha 3 anos que eu não dormia. Eu tinha uma insônia terrível, eu só dormia à base de remédio.
Desde o momento que você profetizou aquilo, eu tomei posse que Nossa Senhora intercedeu por mim e graças à poderosa intercessão da Imaculada eu fui curada da insônia e hoje eu não mais tomo remédio para dormir. Aqui nós podemos ver o poder da intercessão da Imaculada na nossa vida. E tem um outro testemunho também, que uma mãe chegou perto de mim desesperada para pedir oração pela filha dela. A filha dela estava grávida e infelizmente a gravidez era de risco. E eu falei com ela assim, olha, já que a sua filha não pode vir aqui, então você pega uma foto da sua filha que eu vou rezar com as mãos em cima da foto e você pode ter certeza que Nossa Senhora vai interceder pela sua filha e vai dar tudo certo. Naquele momento, a mãe dela me mostrou a foto, a mãe daquela mulher me mostrou a foto, eu rezei pela filha da mãe, pela filha daquela mulher. No momento que eu estava rezando, eu consagrei a filha dela a Nossa Senhora e disse, olha, Nossa Senhora está com sua filha e você pode ter certeza que essa gravidez vai ser tranquila, o parto vai ser tranquilo, não vai acontecer nada. Como as pessoas sabem, eu uso muito a medalha de Nossa Senhora das Graças, tirei aquele colar de Nossa Senhora das Graças e diz, olha, manda sua filha ficar com esse colar que Nossa Senhora vai conceder a graça. Aquela mãe pegou o colar da medalha de Nossa Senhora das Graças, levou para a filha dela passou a usar. No dia do parto, a filha dela entrou para a sala do parto com o colar da medalha de Nossa Senhora das Graças e, de repente, nem ela tinha visto, nem a enfermeira tinha visto, ela estava com o colar de Nossa Senhora das Graças. E depois que a enfermeira e os médicos perceberam que ela estava com aquele colar, eles tiraram, mas não entregaram para a mãe. Eles colocaram no jaleco. E para a glória de Deus, aquele parto foi tranquilo, porque naquele momento Nossa Senhora intercedeu, estava com ele, e hoje aquela menina, e hoje a menina dela nasceu, é uma coisa mais linda, gente. No mês de janeiro ela estava no meu colo como um milagre de Nossa Senhora, um milagre de Deus por meio de Nossa Senhora. Então, nesses testemunhos, gente, a gente podemos enxergar aqui claramente aquilo que os santos padres diziam. Aquilo que Jesus pode por si mesmo, Nossa Senhora o pode por sua intercessão. E São Germano ele vai dizer claramente, Jesus não pode deixar de ouvir a sua mãe naquilo que ela lhe pede. Tem um testemunho, Túlio, para me passar a palavra para você, que me encanta muito, de uma santa da igreja chamada Santa Maria do Egito. Santa Maria do Egito, ela era uma prostituta antes da sua conversão. Com 12 anos, ela saiu da casa paterna, abandonou os pais para ir se prostituir numa cidade chamada Alexandria. E a fama dela era tão ruim, mas era tão ruim que ela ficou conhecida como a escandalosa da cidade. Quando ela fez 16 anos de idade, ela foi para Jerusalém numa peregrinação e ela foi por curiosidade. Naquele momento que ela chegou em Jerusalém, na igreja de Jerusalém estava tendo uma missa celebrada na festa da exaltação da Santa Cruz. Ela foi e falou assim, vou entrar dentro dessa igreja. E no momento em que ela foi tentar dentro da igreja para ver o que estava acontecendo, ela não conseguia entrar. Ela tentava e não conseguia, tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. E ela percebeu que ela não conseguia entrar dentro daquela igreja por causa do pecado dela. O pecado dela não permitia ela entrar dentro daquela igreja. E de repente ela conhecia a devoção à Nossa Senhora como refúgio dos pecadores e ela disse, mãe, interceda por mim, porque eu quero entrar nesta igreja. E se eu entrar nesta igreja, eu prometo para a Senhora que eu vou me converter. Desde aquele momento, aquela mulher chamada Maria do Egito, que não conseguia entrar dentro daquela igreja, graças à intercessão de Nossa Senhora, ela entrou dentro daquela igreja, se confessou, se converteu, ficou morando depois saiu da igreja e foi para o deserto, ficou no deserto 54 anos, fazendo penitências e orações. E o demônio tentou ela 14 anos direto, tentando tirar ela da vida de oração. E ela diz que todas as vezes que o demônio tentava ela recorria à intercessão de Nossa Senhora. E graças à intercessão de Nossa Senhora, ela vencia todas as tentações que o demônio lhe sugeria. Então, Nossa Senhora intercedeu por aquela mulher
por Maria do Egito, que hoje é Santa Maria do Egito, porque Nossa Senhora é mãe. Como mãe, Nossa Senhora ama, da maneira que o Túlio estava falando. Ela ama os seus filhos, e amando os seus filhos, ela não quer que nenhum deles se percam. Amando os seus filhos, ela nunca deixará de ouvi-los. Portanto, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, não cessa de pedir a intercessão de Nossa Senhora. Peça a intercessão de Nossa Senhora, vocês que são mãe, pelos seus filhos. Vocês que são filhos, peça a intercessão de Nossa Senhora pelos seus pais. Peça a intercessão de Nossa Senhora para que vocês possam, para que nós possamos vencer os nossos pecados. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nós possamos salvar a nossa alma, para que nós possamos viver uma vida na graça, para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida de intimidade com Deus. Você que precisa de cura, você que precisa de libertação, peça a intercessão de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a predecessora dos milagres. O Túlio, ele citou a passagem de João capítulo 2. João capítulo 2, não era a hora de Jesus fazer milagres, mas Nossa Senhora, no momento em que ela intercedeu, Jesus fez o milagre. Santo Anselmo diz que qualquer um daquela festa que tivesse chegado perto de Jesus e pedido ele para fazer o milagre, ele não faria. Mas graças à intercessão de Nossa Senhora, Jesus fez o milagre mesmo não sendo a hora dele. Isso significa que Nossa Senhora é predecessora dos milagres. Se você pede a intercessão de Nossa Senhora na sua vida, você pode ter uma certeza. A graça de Deus vai chegar na sua vida e vai chegar antecipadamente. O milagre vai chegar na sua vida antecipadamente. Amém, amém. Eu quero só dar uma revisada, Ítalo, que quando você vinha falando daquilo que o demônio dizia no exorcismo, que se não fosse por causa de Nossa Senhora, já teria acabado com a igreja e com toda a hierarquia da igreja. Percebe-se uma coisa hoje em dia. Nas ordens religiosas, nos seminários, infelizmente tem muitos escândalos. Você pode perceber uma coisa, que aonde a devoção a Nossa Senhora arrefece, perde toda santidade. É verdade. Por quê? Santo Agostinho dizia que Nossa Senhora é a forma Dei, é a forma de Deus. Nossa Senhora é a forma dos santos. Tanto é que Jesus, quando ele apareceu para Santa Margarida Maria Alacoque, né, deixando todos os mistérios da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, o que Jesus disse a Santa Margarida? Ele disse o seguinte: eu te confiei ao coração imaculado de minha mãe para que ela te forme conforme os meus desígnios. Sim, é porque Nossa Senhora tem um papel importante. Lógico, Jesus poderia muito bem ter vindo ao mundo já com os seus 30 anos, ter feito os seus 3 anos de missão. Jesus, sendo Deus, poderia ter vindo ao mundo sem precisar de Nossa Senhora. Sim, Jesus é Deus, mas Jesus quis nos passar o quê? Tudo tem uma explicação. Foi para quê? Jesus veio, se fez humilde, se fez submisso à Virgem Maria, nasceu das entranhas da Virgem Maria, Maria cuidou, Maria zelou, Maria educou nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, Jesus passou 3 anos de missão e passou 30 anos de Maria. Por que você acha que o Evangelho de João é o evangelho que mais fala do amor de Jesus? Porque na cruz, quando Jesus deixou Maria como mãe de João e João como filho de Maria, João levou Maria para casa. E lá, Maria revelou todos os segredos, todos os mistérios da vida de Jesus. E os protestantes ousam dizer, né, que se não está na Bíblia, eu não acredito. João já dizia que Jesus fez tantos milagres, que não era possível escrever tudo nas folhas, na Bíblia, porque não haveria livro no mundo. Entendeu? Então não é isso. Só que uma coisa que muito me encanta é saber da poderosa intercessão e como os santos agiam diante disso. Tem histórias magníficas. E uma que me encanta é a de Santa Gema Galgani. Uma vez, Santa Gema Galgani, em oração, estava pedindo a Jesus pela conversão de um pecador
E esse pecador era maçom. E Jesus chegou e deu uma invectiva para a Santa Gema e dizia: eu não vou converter esta pessoa, eu não vou converter esta alma. E Santa Gema ficou desesperada, tipo, Jesus, se você não converter esta alma, ela vai morrer e vai ser condenada ao inferno. Se você não conceder esta alma, ela vai se condenar. Só que tinha o seguinte, os santos, por isso que são santos, porque confiam em Nossa Senhora. E Santa Gema Galgani sabia do segredo da santidade. O que ela fez? Jesus, por mim, que sou uma pecadora miserável, tu podes negar este pedido, mas tu o negarás à tua mãe? Eu te peço, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a conversão deste homem. Aí você já sabe o que aconteceu. No outro dia, este homem estava de joelhos ao pé do confessionário, pedindo perdão dos seus pecados e se rendendo à Igreja Católica. Olha que maravilha. Você já pôde perceber? Outra. Gente, a vida dos santos é magnífica. E o padre Paulo Ricardo já dizia que a vida dos santos é como posso dizer, o currículo da igreja. Uma vez, uma criança foi diagnosticada com leucemia, com apenas 10 anos. Você pensa, né, se tiver alguém que é pai, se tiver alguém que é mãe assistindo, o quão difícil deve ser ver o seu filho doente com uma doença tão grave dessa. Só que a mãe desta criança tinha ouvido falar das aparições de Nossa Senhora em Lourdes. Apareceu para uma moça e tinha ido lá, pediu para a moça cavar no chão com a boca, que desse poço que a moça cavou fluiria uma água que curaria. Essa criança cheia de fé pediu a mãe para ir lá. Quando ela chegou lá, um cardeal estava passando com o Santíssimo Sacramento para dar a benção. Essa criança cheia de fé disse o seguinte, pediu, né, pensou, o Santíssimo que é Cristo vai vir e com a benção que o cardeal vai me dar, né, vou ficar curado. E o cardeal, sensibilizado, foi lá, deu a benção na criança. E o que vocês acham que aconteceu? A criança, ela não ficou curada. Não ficou curada. O cardeal ia se retirando com o Santíssimo. Gente, é muito bonito uma pessoa, quando a pessoa tem fé. Quando uma pessoa tem fé, é muito lindo. Mas quando uma criança de 10 anos tem fé, gente, é um coração puro. Adivinha o que essa criança fez? Ela levantou o corpo um pouco da maca e gritou em alto e bom som: Jesus, se você não me curar, eu vou contar para sua mãe. Ah, essa criança entendeu muito bem também o poder, o que Nossa Senhora tem diante de Deus. O cardeal ficou sensibilizado, voltou com o Santíssimo Sacramento, deu a bênção na criança e a criança ficou curada na hora, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Gente, que maravilha! Eu não vejo Nossa Senhora, eu não converso com Nossa Senhora, eu não sou nenhum vidente, não sou nenhuma pessoa que tem revelações, mas às vezes, por bondade divina, a gente tem umas experiências com Nossa Senhora. Eu me lembro uma vez, no início da minha conversão, eu era bem imaturo mesmo. Só que nesse dia eu estava com um desejo ardente de adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Cheguei, a porta do Santíssimo estava fechada, mas eu estava com um desejo tão ardente que eu ajoelhei do lado de fora e comecei a adorar o Senhor. Só que, não sei como, né? Eu entrei dentro da igreja e fui para o sacrário, para a capela. Cheguei lá, tinha eu, mais uma pessoa. Essa pessoa ficou mais um tempo e se retirou, fiquei sozinho. Eu comecei a adorar Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, mas me faltou as palavras. E comecei a cantar. Só que num ato, né, de imaturidade, eu peguei meu telefone e comecei a gravar, filmando o sacrário e cantando um louvor. Cantei o louvor, filmei, desliguei o telefone e comecei a ver o vídeo. Quando eu vi o vídeo, entre a imagem de Nossa Senhora e o sacrário, se formou uma silhueta de mulher
igual Nossa Senhora. Só que eu pensei, pode ser apenas a luz, ou um reflexo da luz, e eu posso também estar me enganado. Apaguei o vídeo. Comecei a fazer minha adoração novamente, faltou palavras, comecei a louvar cantando, filmei novamente. Gente, foi magnífico. Foi magnífico. Quando eu filmei e olhei o vídeo de novo, gente, não tem condições. A silhueta estava completamente formada. O que era aquilo? Era por bondade divina, porque eu não sou merecedor. Uma manifestação de Nossa Senhora. E o Ítalo dizia uma coisa que sempre me chama a atenção. Que Nossa Senhora, né, o Ítalo falou da passagem de Timóteo, do mediador e tal, e o padre Júlio Maria de Lombardi no livro Por que Amo Maria, diz o seguinte, se me permite ler um pouco do trecho. Maria intercede por nós, pede para nós a graça, isto é, Maria é nossa medianeira. É nossa medianeira junto a Jesus. Como Jesus é nosso mediador junto ao seu Pai. Protestantes de plantão, escute o que nós vamos te falar. Nós cremos verdadeiramente que o nosso intercessor diante do Pai é Jesus Cristo. A gente não tira esse mérito de forma alguma. Só que a gente também sabe que, como Cristo é nosso mediador junto do Pai, e nós, miseráveis que somos, pobres e pecadores, precisamos de alguém que interceda por nós junto a Cristo. E quem seria essa? Maria Santíssima, a nossa corredentora. Maria, além de intercessora, é medianeira, é advogada, é corredentora. Mas, Túlio, por que corredentora? Jesus Cristo é o Redentor. Mas Maria é corredentora a partir do momento que ela se fez submissa à vontade de Deus, o Espírito Santo a desposou, e naquele momento, em seu ventre, Maria gerou a Cristo. A salvação veio por meio de Maria, que foi o Cristo gerado em suas entranhas, e Cristo quer que a salvação também seja por Maria. De que forma? Porque Maria nos leva até Jesus. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem o seguinte, que o primeiro milagre de Jesus, pela intercessão de Maria, não foi as bodas de Caná. A gente lê as Sagradas Escrituras e pode pensar que sim. O primeiro milagre foi as bodas de Caná. Só que, vamos entender uma coisa. A Santíssima Virgem Maria recebeu a visita do Espírito Santo. O Espírito Santo desposou Maria Santíssima e ela teve em seu ventre o nosso Redentor, aquele que é o amado de nossas almas. Tudo isso perfeitamente compreendido. Só que, quando Maria foi visitar Isabel saudou Nossa Senhora. Não vou saber usar muito bem as palavras da maneira que está nas Sagradas Escrituras, mas Santa Isabel dizia: de onde me vem, não vou saber, a honra de receber a mãe do meu Senhor. Gente de Deus, pra quê? A gente fica assim meio extasiado, porque é muita graça, é muita bênção. E ela continua, que a partir do momento que a sua saudação saiu da sua boca, chegou aos meus ouvidos, o filho que está em meu ventre mexeu, deu sinais. E aí a gente pensa, mas como que foi o primeiro intercessão de Nossa Senhora? Vamos lá, vamos deixar explicadinho. Assim que a saudação de Maria chegou aos ouvidos de Santa Isabel, São João Batista, que estava no ventre de sua mãe, saltou. A partir deste momento, João Batista ficou livre de toda mancha do pecado. Gente, como é possível? É muita graça, gente. É muita bênção. É muita sabedoria de Deus. Só para dar a entender, e a gente não se perder um pouco,
Mas teve uma história de Santo Agostinho que uma vez ele queria entender sobre a Santíssima Trindade. Santo Agostinho, ele foi pra praia. Ele estava passando assim, viu um garoto, fez um buraco na areia e começou a colocar água toda dentro desse buraco, a água do mar. A gente pensa, que loucura. É impossível. Santo Agostinho chegou para esse garoto e falou: o que você está fazendo? O garoto disse: estou tentando colocar toda a água do mar dentro deste buraco. Santo Agostinho disse: é impossível. E o garoto que estava lá se revelou como um anjo e disse: sim. E da mesma maneira, é impossível entender todo o mistério da Santíssima Trindade. Tá vendo como é algo grande? E Ricardo de São Vito dizia, gente, outra indicação, depois eu vou deixar todos os livros de indicação aqui para vocês. O Coração Imaculado de Maria, a Luz de Fátima. Ricardo de São Vito dizia, olha a potência disso. Os serafins podiam descer do céu para aprenderem a amar no coração de Maria. Ah, não, gente. O Ítalo dizia, já terminando para o Ítalo poder falar, que uma súplica de Maria é maior do que todos os santos. Gente, você imagina seu santo de devoção, Padre Pio, São Bento, Santa Teresinha, tá lá no céu intercedendo, Senhor, cura esta pessoa deste câncer, ajuda, Senhor, este pai de família a arrumar um emprego, isso e aquilo. Nossa Senhora chega lá e faz... Jesus já fala o que foi, mãezinha. Está vendo a união? Você quer ser íntimo de Jesus? Seja íntimo de Maria. Você quer ser santo? Seja íntimo de Maria. Você quer crescer nas virtudes? Peça a intercessão de Maria. Porque, verdade seja dita, se eu estou aqui hoje, se o Ítalo está aqui hoje, é por causa de Maria. Gente, é por causa de Maria. Vou deixar o Ítalo falar e depois eu vou falar um pouco sobre a predestinação. Só um pouquinho, para não fechar, porque o nosso outro tema vai ser relacionado a isso. Ítalo, fique à vontade. Irmãos, vocês viram o Túlio aí falando sobre quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel e que o Espírito Santo, no momento em que ela repousou no momento em que ele repousou sobre Nossa Senhora, São João Batista foi santificado no seio de Santa Isabel pela graça do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo desceu sobre Santa Isabel graças à saudação de Nossa Senhora. E naquele momento, São Luís Maria Grignon de Montfort fala, no momento em que São João Batista foi santificado pela descida do Espírito Santo, pela saudação de Nossa Senhora, Jesus, no ventre de Nossa Senhora, fez o primeiro milagre na ordem da graça. E São Luís Maria Grignon de Montfort, juntamente com Santa Catarina de Sena, ele fala, assim como Jesus fez o primeiro milagre por meio da intercessão de Nossa Senhora, assim, por todos os séculos até o fim do mundo, ele continuará fazendo milagres, cura e libertação e derramando todas as graças por meio de Nossa Senhora. Túlio, eu estava estudando, tem uma frase que me encanta muito, que é de Santo Epifânio. Ele dizia assim, a Divina Mãe, Nossa Senhora, é onividente, ou seja, estando ela junto de Deus, ela enxerga todas as coisas, ela enxerga tudo, ou seja, ela enxerga a sua depressão, ela enxerga as suas causas, ela enxerga os seus choros, ela enxerga os seus complexos, ela enxerga as suas batalhas, ela enxerga as suas fraquezas, ela enxerga as suas fragilidades. Aí Santo Afonso Maria de Ligório diz assim, que ela enxergando tudo isso de nós, quão vivo é o seu desejo de ajudar a todos. Nossa Senhora enxergando todos os nossos complexos, todas as nossas limitações, todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, ela quer nos ajudar com sua poderosa intercessão, nos concedendo graças para que nós possamos vencer, para que nós possamos viver uma vida na graça. Nossa Senhora quer nos ajudar em todas as nossas necessidades, com a sua poderosa intercessão. E o Túlio falava do milagre que Jesus fez por intermédio de Nossa Senhora.
sobre aquela criança que estava com leucemia. Tem um missionário católico que eu gosto muito, que ele chama Irmão Trovão. Só de falar Irmão Trovão, a gente sabe que o homem é violento, o homem é fogo, como diz aí os avivalistas. E ele, certa vez na comunidade dele, ele fez um retiro mariano, e aí ele pregou sobre Nossa Senhora, e no final daquele retiro, uma filha de santo chegou perto dele e falou: seu irmão, gostei muito da sua pregação, será que tem como você ir na minha casa rezar? Ele falou: não, tem, eu vou lá na sua casa, onde é o endereço. Ela passou o endereço e tal. Aí ele ia todas as quinta-feiras na casa daquela mulher. A primeira vez que ele foi, quando ele chegou lá e ele se deparou, a casa da mulher era um terreiro de Umbanda. E no momento em que ele estava a caminho, Jesus falou com ele: você só vai pregar a minha palavra e rezar o terço. E rezar o rosário, aliás. Ele ia na casa daquela mulher, rezava o rosário e pregava a palavra. E não denunciava. Então, indo rezando algumas vezes, pregando a palavra, aquela filha de santo chegou perto dele e disse assim: irmão, eu tenho que te contar uma coisa. A minha mãe de santo chegou perto de mim e falou que os Exu Caveira não está podendo agir aqui no terreiro, porque tem uma mulher, porque aquela mulher lá de cima está lá na minha casa e tem umas correntes chamada Rosário que está na minha casa, então está atrapalhando os espíritos a agir lá. O irmão Trovão continuou pregando a palavra na casa daquela mulher e rezando o rosário. Um dia chegou aquela mulher, filha de santo, perto dele e falou assim: irmão, quero te contar agora eu vou me converter, vou virar católica apostólica romana. Aquela filha de santo se converteu, virou católica apostólica romana, e a casa dela, que era um terreiro de Umbanda, se transformou num grupo de oração da renovação carismática, graças à intercessão de Nossa Senhora. Aonde Nossa Senhora intercede, tenha certeza, grandes coisas irão acontecer, porque a poderosa intercessão de Nossa Senhora, ela abre as comportas do céu sobre nós. Quando Nossa Senhora intercede junto a Jesus, o pedido de Nossa Senhora é irresistível. Jesus não consegue resistir ao pedido de sua mãe. Aí nós pegamos os santos, que são os nossos modelos. Os santos falavam maravilhosamente da intercessão de Nossa Senhora. Como Santo Agostinho, que dizia assim: não se perderá quem a Divina Mãe tiver rezado apenas uma única vez. Gente, Nossa Senhora não precisa ficar intercedendo por nós sempre para que nós sejamos salvos. Basta ela rezar apenas uma única vez, segundo Santo Agostinho, para que nós possamos ser salvos por seu intermédio. São João Maria Vianney, ele dizia assim: se o inferno pudesse se arrepender, Nossa Senhora alcançaria esta graça. Se não me engano, Santo Afonso Maria de Ligório dizia: se Satanás pudesse se arrepender, Nossa Senhora, com a sua intercessão, alcançaria esta graça. E Jesus disse a Santa Brígida, o próprio Jesus: eu não negarei nada à minha mãe no céu, porque ela não me negou nada na terra. E Guilherme de Paris, ele diz assim: uma só palavra dos lábios da Virgem Maria já basta para que nosso Senhor Jesus Cristo possa atendê-la. Então, aqui nós já vemos claramente, como eu disse no começo da live, o poder da intercessão de Nossa Senhora. E o que te impede de pedir a intercessão de Nossa Senhora? Porque o Túlio estava falando no começo da live também sobre o arrefecimento da devoção a Nossa Senhora. Das pessoas que hoje não têm mais devoção a Nossa Senhora. E é terrível, gente, que a gente vê agora quanto a intercessão de Nossa Senhora é importante na nossa vida, é importante na nossa caminhada espiritual. Está assim de gente dentro da igreja que se diz católico, mas de católico não tem nada. É um bando de protestantes, sabe por quê? Porque não pede a intercessão de Nossa Senhora e fica se levantando contra Nossa Senhora dentro da igreja. Não, irmão, a gente não pode ficar adorando esta Maria, não. Gente católica que fala isso, isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. É um bando de protestantes que está dentro da igreja.
Aí fica se levantando contra Nossa Senhora, falando que Nossa Senhora não pode ficar no grupo de oração, falando que Nossa Senhora não pode ter espaço dentro da igreja, falando que nós não podemos rezar rosário para saudar a Nossa Senhora. Isso é uma vergonha. Aí eu quero dizer para vocês, essas pessoas que ficam se levantando contra a devoção à Nossa Senhora, sabe o que é, gente? São pessoas completamente contaminadas pelo veneno e pelo vômito de Satanás. Porque Beata Maria Águida, um dia ela teve uma visão e o que ela disse? Ela disse na visão que ela viu vários demônios saindo do inferno e vindo para a terra somente com o intuito de abafar a devoção à Nossa Senhora. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia, o demônio envida todos os esforços para abolir a devoção à Santa Mãe de Deus. Portanto, essas pessoas que ficam se levantando contra Nossa Senhora são secretários de Satanás, porque quem verdadeiramente adora Jesus, venera a Santíssima Virgem Maria. Gente, falta 5 minutos. Gente, o tempo aqui acabou da live, então, infelizmente teve esse probleminha aí, mas nós já vamos voltar aqui. Vamos esperar um pouquinho o povo entrar aí para nós falando mais de Nossa Senhora. Ô, Túlio, o tempo acabou aqui, mas ó o meu sorrisão de alegria, ó. Ô, Túlio, deixa eu só falar mais um negócio aqui. Só... Fica à vontade, mano. Fica à vontade. Desce o chicote, senhor. Desce o chicote. Vou só dar mais... Porque a denúncia, já dizia Dom Antônio de Castro Maia, a verdade deve ser dita com caridade, mas a caridade não pode pedir nunca da verdade ser dita. E é verdade, tem que dizer. E na hora que for minha vez de falar, tem umas coisinhas aí que estão me incomodando também em relação a essas negações de Nossa Senhora, que o chibata vai comer. Gente, vou só dar mais uma pauladinha só, mas esse é o meu normal nas pregações. Só esperar o povo entrar aqui para nós... para nós continuarmos aí falando de Nossa Senhora. Gente, enquanto o povo vai entrando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer aí, viu? Mas tem que ser rapidinho. Pessoal, deixa eu falar só uma coisinha. Como é ao vivo, né? Tá sempre... Pode acontecer de ter algum erro, pode acontecer de dar alguma coisinha errada, porque é ao vivo, sabe? A gente... Não é nada gravado, feito. Entendeu? Então, se algo tiver acontecer... for dito errado, pode nos corrigir também, que somos abertos à correção. Se algo estiver dando errado na gravação, na transmissão, pode nos dizer que está tudo conforme. Ito, se você me permite, a garganta tá seca, irmão. Vou pegar um copo d'água. Gente, me desculpa, licencinha só um minutinho. Vai lá, meu irmão, vai lá. Ô, Dona Sônia, salve Maria, Dona Sônia. Gente, então eu vou continuar a live. Tem 21 pessoas, as outras pessoas foram entrando, vai entrando aí. Depois elas assistem a live de novo e pega aquilo que elas perderam. Mas vamos lá. Então, a gente vê então um bando de protestantes dentro da igreja que se diz católico se levantando contra Nossa Senhora. Isso é uma vergonha, porque quem é verdadeiramente católico é devoto de Nossa Senhora. E São Luís Maria Grignon de Montfort fala que quanto mais próximo nós estivermos de Nossa Senhora, mais próximos e íntimos nós estaremos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm uma consciência, às vezes, escrupulosa. Ou seja, são aquelas pessoas que se dizem assim, mas eu tenho medo de me aproximar e de amar a Nossa Senhora, e de assim amando Nossa Senhora, eu estar desonrando a nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, tira isso da cabeça de vocês, se vocês têm algum escrúpulo assim.
Porque São Maximiliano Maria Kolbe vai dizer o seguinte: não tenha medo de amar Nossa Senhora. Você nunca vai amá-la mais do que nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza no seu coração que quanto mais você amar a Nossa Senhora, maior será o seu amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora, ela não é ladrona, ela não rouba a glória de Deus, mas ela sempre vai estar no seu devido lugar, ajudando você que acolhe ela no seu coração a amar mais a Deus, a servir mais perfeitamente a Deus, a estar sempre mais perto e junto de Deus. Pode falar aí, Túlio. Aleluia, irmão, aleluia. Louvado seja Deus. Gente, o Ítalo falava que às vezes tem algo, né, que a gente sente, se amar Nossa Senhora, nós vamos colocar ela no lugar de Deus, isso e aquilo, só complementando aquilo que o Ítalo dizia. Gente, Santo Agostinho dizia uma coisa, e põe isso na sua cabeça: por mais que o nosso corpo fosse feito de língua, seria pouco ainda para louvar a Maria Santíssima, para entoar louvores, para amar a Maria. Gente, fica tranquilo, consome a sua vida de amor por ela. Você pode ter certeza que tudo aquilo que você oferece, entrega a Nossa Senhora, ela pega assim, ó, bem cuidadosa, e leva para Jesus. Porque o Senhor não vai olhar, né, aquilo também que a gente está oferecendo. Mas se quem oferece, você está com alguma dificuldade, você está querendo uma graça, pede à mãe, entrega na mão de Maria, e tem certeza, Maria vai pegar e vai falar assim, ó, meu filho, aqui, ó. Aí você pode ter certeza. Aí você pode ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. Chegou de o Túlio também denunciar, sabe? Gente, por que será que tem tanto arrefecimento da devoção a Nossa Senhora? Sabe por quê? O demônio armou uma estratégia mirabolante e muito eficaz dentro da igreja para não se pregar mais sobre Nossa Senhora. Os compositores de música hoje não compõem mais músicas de Nossa Senhora. Hoje, no Brasil, a gente conhece alguns e tem amizade com alguns pregadores que, sim, pregam verdadeiramente e contundentemente sobre. A maioria não prega. Gente, é normal você ver comunidades fazendo show, pastores protestantes para pregar. Aí o que eles fazem? Não põe a imagem de Nossa Senhora aqui, porque vai vir um pastor protestante aqui e ele vai se sentir incomodado. Que desgraça é essa, gente? Que desgraça é essa? E antes que alguém fale alguma coisa, que o Túlio está falando palavrão, desgraça é fora da graça. Que hoje em dia a gente tem que falar e tem que desenhar. Porque as pessoas, qualquer coisinha que a gente fala, pode denunciar a gente, pode acabar com o nosso ministério. Por que você acha que aquela vez o Brasil todo se rebelou contra aquele pastor que tenta imitar o Padre Léo, que nunca vai conseguir, porque o Padre Léo só tem um e é na Igreja Católica e ele nunca vai ser, Cláudio Duarte, e ainda tem os católicos sem vergonha que fica vendo pregação de pastor Cláudio Duarte, Dave, Leonardo, isso e aquilo, sendo que tá cheio aí, ó, de Anderson Reis, Moisés Rocha, Irmão Trovão, Ítalo de Maria, Eudes Duarte, cheio de pregador, que fala, defende, ensina como amar Nossa Senhora, e o católico tá procurando aquele que fala asneira de sua mãe. Onde já se viu, se alguém fala mal da minha mãe terrena, gente, eu sou sanguíneo, eu fico doido da cabeça. Agora, se fala mal de Nossa Senhora, gente, vocês podem ter noção, eu vou endoidar sim. Não vai, comigo não vai ter essa de se calar, não. Entendeu? Então, gente, indicações. Vou citar 3. Caça no YouTube, todo mundo tem acesso à internet. Caça lá, Anderson Reis,
meu pai na fé, Hélio Maria, e também o que o ídolo citou. Não conheço muito, mas eu sei que é muito bom, o irmão Trovão. Beleza? Mais denúncias serão feitas na quarta pregação, que o chicote lá vai comer. Porque a quarta pregação, alguns já sabem, mas vai ser sobre isso aqui. Em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes. Protestantes, meus amigos, meus irmãos, se preparem. Porque vocês nunca mais vão ousar falar mal de Nossa Senhora na minha frente. Escuta bem. Ítalo, um sinal de predestinação e de salvação das almas é a salvação, é a devoção a Maria. Há uma discussão dentro da igreja, entre os dominicanos e os jesuítas, sobre a predestinação. Só que existe um cara cheio, transbordante do Espírito Santo, e o nome desse moço é Antônio Roio Marim, um frade dominicano exímio. Quem não conhece, compra. Quem não conhece, compra. Quem não conhece, procura. Ele dizia, olha, se alguém é predestinado ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu posso te dar certeza, que aqueles que têm a salvação quase que garantida, é aqueles que têm a devoção a Nossa Senhora. E a doutrina dos Santos Padres sobre a excelência e necessidade e as vantagens da devoção à Santíssima Virgem Maria diz o seguinte: a devoção a Maria é um sinal infalível da salvação eterna, diz São Bernardo. Um sinal manifesto da predestinação brilha sobre a frontes dos servos de Maria, acrescenta Santo Afonso de Ligório, que diz ainda mais: é impossível que um verdadeiro servo de Maria possa ser condenado. O Ítalo falou, eu falei, e os santos voltam a dizer: se você quer salvar a sua alma, seja devoto de Nossa Senhora. Se tem alguém que pode alcançar de Jesus isso para você, esse alguém é Maria. É Maria. Onde já se viu, né, um filho negar algo à sua mãe? Você acha mesmo? Olha, tem uma história muito interessante, você deve conhecer. Que uma vez, Jesus, nos céus, estava com 3 flechas apontadas para o mundo e dizia o seguinte: eu vou destruir o mundo por causa de 3 pecados. Blasfêmia, sacrilégios e impureza, que lá dizia desonestidade. E Nossa Senhora, vindo aquilo, disse: meu filho, não faça isso. E Jesus disse: minha mãe, só de ouvir a tua... Senhora, gente. Olha a intercessão de Nossa Senhora nisso aqui. Jesus disse: ah, minha mãe, só de ouvir a tua doce voz, o meu coração já se acalma. Nossa Senhora perguntou a Jesus a seguinte coisa: meu filho, o que pretendes fazer? Jesus Cristo disse: eu vou acabar com o mundo. Os homens não cansam de pecar, não cansam de blasfemar, não cansam de cometer sacrilégios e impureza. Nossa Senhora diz o seguinte: meu filho, não faça isso. Eu levantarei 2 homens na face da terra que mudarão isso. E Nossa Senhora o fez. Sabe quem que são estes homens que Maria levantou? São Francisco de Assis, o santo seráfico, que de acordo com uma revelação a um frade chamado... não vou me recordar agora no momento o nome dele, disse que o trono de Lúcifer, que está abandonado no céu, São Francisco está assentado nele. E outro foi São Domingo de Gusmão. Um reformou pela pobreza, pela obediência, pela castidade, e o outro pela sua teologia, pela sua inteligência, pela sua devoção a Nossa Senhora. E no tratado dizia que os servos devotos e escravos de Maria são os apóstolos dos últimos tempos. Se você quer se unir a Maria, ela tem um recado para você. Estou reunindo o meu exército para a derradeira batalha contra Satanás.
Você tem disponibilidade, a intenção de entrar nesse exército, de servir a Maria, de também salvar essa alma? Faça o seguinte: ouça o conselho que eu vou te dar. Se consagre a Nossa Senhora. Se doe a Nossa Senhora. Se entregue a Nossa Senhora. Gente, vocês me conhecem. Só um pequeno testemunho, Ito. Fica à vontade. Quando eu entrei na igreja, comecei naquele fogo, né? Buscando isso e aquilo. Só que eu tive a infelicidade de ter uma queda. E o que que surgiu nessa queda? Nessa queda, eu me afastei completamente da igreja, desisti de tudo, desisti de tudo. Só que Nossa Senhora é muito bondosa comigo. E ela usou os seus escravos para vir, né, falar comigo: Túlio, volta, 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 isso e aquilo. E foi muito difícil voltar, porque eu tinha me enredado muito nas coisas do mundo. Só que eu voltei. Só que eu não tinha voltado firme. Eu tinha desejo ainda de permanecer no mundo. Eu pensava que eu podia ser aquele cristão, né, que fica com o pé na igreja e fica com o pé no mundo, e acabei tendo outra queda. E foi horrível, foi terrível. Porque querer... Ah, voltou, voltou, graças a Deus. Fica caído aqui, desculpa, gente. Não, eu parei também, eu não continuei a falar, não. Sim, Mas sim. acho que eu Fica até caído me aqui. perdi. Estava Só falando da que, queda. sim, isso, obrigado, Ítalo. Aí depois, eu tive a oportunidade, gente, foi excelente, de Nossa Ô, Senhora Túlio, poder. espera. Ô, Túlio, espera aí. Ô, gente, a live tá travando, é porque aconteceu um probleminha aqui, mas pode ficar tranquilo que vou normalizar aí. E aí, eu tive a felicidade, né, a graça de Nossa Senhora poder me pegar pela mão novamente, me trazer, né? E graças a Deus, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas limitações. A vida do cristão não é fácil, é cheio de tentações, é cheio de provações, cheio de tribulações. Mas por bondade divina e por amor de Nossa Senhora, eu consegui me manter firme, eu consegui perseverar, eu consegui caminhar, eu consegui voltar a ser aquilo que Jesus queria que eu fosse, sabe? E se hoje eu estou aqui podendo falar isso para vocês, sim, é porque Nossa Senhora, por mais miserável que eu seja, por mais pecador, tem um amor grande por todos nós. E ela me trouxe de volta. E eu decidi dedicar totalmente a minha vida à propagação da devoção à Nossa Senhora. A fazer com que Nossa Senhora seja conhecida, amada, louvada e pregada. Então, desde já, muito obrigado por vocês terem me ouvido. O Ítalo vai falar mais alguma coisa, depois a gente vai rezar junto. Que Nossa Senhora, neste mês de maio, um mês de fecundidade, possa preparar o seu coração, deixando ele fecundo, para que ela possa derramar as graças, porque Maria é a dispensadora de todas as graças. O Ítalo, pode falar o que você tem para falar. Gente, não tem nem muito mais o que falar, mas como a palavra de Deus vai dizer em Hebreus, quando uma pessoa cai, é quase impossível que ela retorne. Vocês viram falando aí o Túlio, que ele caiu e voltou. Isso foi uma graça especialíssima que Nossa Senhora alcançou do coração de Jesus.
Porque como eu citei a palavra de Hebreus, quando uma pessoa cai, é quase impossível que ela retorne. Então a gente vê aqui o cuidado materno de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora sobre a vida do Túlio. Aí só para nós caminharmos para o término desta live, São Lucas capítulo 1, versículo 28, vai dizer assim: o arcanjo Gabriel chega diante de Nossa Senhora e diz: Ave cheia de graça. Se você procurar nas Sagradas Escrituras alguma saudação que algum anjo fez desse jeito a alguma pessoa, você nunca vai encontrar. Essa saudação ela foi somente para Nossa Senhora. Aí vai dizer Santo Alberto Magno, ele diz que o anjo saudou Nossa Senhora como cheia de graça, porque sendo ela plena da graça de Deus, Deus a constituiu como dispensadora de todas as graças. Ou seja, todas as graças que nós recebemos de Deus, nós recebemos por intermédio de Nossa Senhora, quer nós pedindo a ela ou não. Toda graça que é derramada é sempre por meio de Nossa Senhora. Aí São Bernardo de Claraval, ele diz assim: Deus quer que pelas mãos de Maria nos chegue todas as graças. E o mesmo São Bernardo dizia assim: esta é a vontade de Deus, que recebamos tudo por meio de Nossa Senhora. Gente, se hoje eu sou um missionário católico, como eu estava dizendo no começo da pregação, eu devo a Nossa Senhora. E como o Túlio falou, toda a minha vida eu devo a Nossa Senhora. Primeiramente a Deus, mas por meio de Nossa Senhora. Desde quando eu conheci nosso Senhor Jesus Cristo e recebi a graça de ter um encontro com o Senhor, eu decidi na minha vida cumprir aquilo que São Padre Pio dizia: amar a Nossa Senhora e fazer com que ela seja amada. A minha missão hoje na Terra, que Deus quer de mim, é fazer com que as pessoas amem a Santíssima Eucaristia e fazer com que as pessoas amem a Nossa Senhora. Porque eu era um ex-usuário de droga, eu saía de casa às vezes para ir beber com meus amigos, às vezes eu me embriagava tanto com meus amigos que eu dormia na casa dele para os meus pais não descobrirem. Às vezes eu vivia uma vida completamente desregrada e eu fui resgatado do colo do capeta por meio de Nossa Senhora. A minha condenação já tinha sido declarada. Muitos professores, diretores de escola diziam para mim: você será só mais um. O seu destino é cadeia ou morte. Nossa Senhora quebrou a sentença de morte que havia sobre mim. Eu recebi a graça do batismo no Espírito Santo por meio de Nossa Senhora e hoje eu sou um servo de Jesus Cristo. Dou trabalho para o capeta e eu irei até o final, no colo de Nossa Senhora, levar a minha família para o céu, salvar a minha alma e de todos aqueles a quem Deus me confiar. Então, que vocês possam verdadeiramente pedir a intercessão de Nossa Senhora. Eu vejo que aqui tem algumas mães, que tem alguns pais aqui na live. Peça a intercessão de Nossa Senhora pelos seus filhos. Vocês que são filhos, às vezes os pais de vocês não caminham na igreja, peça a intercessão de Nossa Senhora por eles. Gente, esse é o mês de maio. Vamos pedir Nossa Senhora, vamos pedir a Nossa Senhora as graças que nós necessitamos, as graças que nós precisamos. Vamos aproveitar enquanto católicos, gente, principalmente nesse tempo de pandemia, que nós temos muito tempo para rezar. Vamos rezar o terço, vamos rezar o rosário, vamos rezar o ofício, a ladainha de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora tem muitas e muitas graças para nos dar. Nossa Senhora tem muitas e muitas graças para nos conceder. Vamos pedir a ela com toda a confiança. Eu queria terminar esta fala com um poema de São Bernardo de Claraval. Você que está aí, não saia não, gente, não saia não. Deixa Nossa Senhora falar com você através desse poema. Olha o que São Bernardo de Claraval diz. Ó tu, compreendes que no fluxo e refluxo deste mundo, flutua entre ressacas e tempestades, e não caminhas em terra firme. Fixa os teus olhos sobre essa estrela, Nossa Senhora, para não pereceres na tormenta. Se os ventos das tentações se desencadearem, se fores de encontro aos olhos das tribulações, olha para a estrela, invoca Maria. Se te vires sacudido pelas ondas do orgulho, da ambição, da maledicência, olha para a estrela, invoca Maria.
a avareza ou a cobiça assaltarem a frágil barquinha da tua alma, ergue os olhos para Maria. Se acabrunhado pela enormidade das tuas faltas, confundidos pelas hediondas chagas da tua consciência, horrorizado pelo pavor do juízo, começares a ser absorvido pelo abismo da tristeza e do desespero, pensa em Maria. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Jamais saia Maria dos teus lábios, jamais fique Maria longe do teu coração. E para obteres o bom despacho das tuas preces, não ouvides o exemplo da sua vida. Seguindo-a, não te desviarás. Invocando-a, não desesperarás. Contemplando-a, não errarás. Por ela amparado, nunca cairás. Sob a sua proteção, nada te causará temor. Guiado por ela, nunca te cansarás. Se ela te for propícia, chegarás certamente ao bom porto da salvação. Se o Senhor toca no meu coração aqui agora, que tem um jovem, você, se não me engano, você tem 18 anos de idade, e você tomou a decisão na sua vida em largar a vida errada que você estava vivendo. E todas as vezes que você tomou essa decisão, você não consegue largar o mundo, você não consegue largar o vício, você não consegue largar muitos pecados. O Senhor está falando hoje com você, garra na mão de Nossa Senhora, que Nossa Senhora vai te ajudar. Você que é esse jovem de 18 anos, se você quiser depois mandar uma mensagem para mim no direct ou uma mensagem para o Túlio, nós nos colocamos como apóstolos de Nossa Senhora a te ajudar nesta caminhada. Nossa Senhora está te dando muita graça, jovem. Não tenha medo, não tenha medo. Volte para o colo de Nossa Senhora. Aleluia, aleluia, irmão. E antes de a gente rezar juntos, eu de fazer a indicação de 3 livros, São Francisco de Sales dizia: a Santíssima Virgem Maria foi sempre a estrela polar e o porto favorável de todos os homens que têm navegado pelos mares deste mundo miserável. Maria é para nós o auxilium Christianorum, o auxílio dos cristãos. É isto que Maria é para nós, o nosso auxílio, o nosso refúgio. Então, antes da gente rezar, quero fazer indicações de leitura sobre Nossa Senhora. 3 livros marianos. Você está me ouvindo? Parece que não, tá travando. Sim. Eita, glória a Jesus. Está dando para ouvir. Tá dando para me ouvir? Gente, a primeira indicação de leitura é O Coração Imaculado de Maria, à Luz de Fátima, do Padre Mariano Pinho. Gente, o que é esse livro aqui? É muita bênção. É muita bênção. Eu li esse livro, estou lendo esse livro, aliás, e é cada coisa que aqui se refere de Nossa Senhora, é cada coisa. Tudo que está falando aqui sobre a devoção do Coração Imaculado, mas ele entra bastante dentro das aparições de Nossa Senhora. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Coração Imaculado de Maria e sobre um pouco da história de Fátima, é o Coração Imaculado de Maria Luz de Fátima, que se encontra na editora do Meu Pai Espiritual, Imaculada. Se você está cansado de ouvir aquele protestante chato, aborrecido, que não te deixa em paz, falar mal de Nossa Senhora, você é obrigado a ler este belíssimo livro em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes de um apóstolo de Nossa Senhora chamado Padre Júlio Maria de Lombaerdi. Gente do céu, a gente vai fazer uma pregação sobre este tema e vai ser muita bênção. Quem puder adquirir, também na editora do Meu Pai Espiritual, Imaculada. Sim, Nayara, eu vou postar, pode deixar. E o outro, um pouco mais grosso, também da editora do Meu Pai Espiritual, o Anderson, Por Quem Amo Maria, também do Padre Júlio Maria de Lombaerdi. Aqui ele explica muitas coisas e ensina você a falar para aquela pessoa aborrecida porque você ama Nossa Senhora. Eu estou falando dessa forma porque é uma forma típica nossa mineira de falar para dar a entender. Agora a gente vai rezar. Vou indicar também, Túlio. Gente,
Todas as minhas pregações são baseadas nesse livro, Glórias de Maria, de Santa Afonso Maria de Ligório. Se vocês quiserem adquirirem, só vocês procurarem na internet.